Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É, Sou o Felipe Camacho, falo aqui do IEE, na verdade, né? Nesse momento do Covid, continuamos aqui na nossa agenda de fazer as palestras online, inclusive outros trabalhos também que a gente vem fazendo. Hoje a gente vai falar do Homem de Bem, que é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de começarmos, eu queria promover, né, para a gente fazer aqui já para sentar, se organizar, né, ficar um pouco tranquilo dentro da nossa conversa de hoje, a gente começar com uma oração e uma vibração. Fechando os olhos, agradecendo ao Espírito Supremo Superior pela presença, por estar presente conosco aqui, a oportunidade de podermos olhar um novo conteúdo, pedimos luz a nós, a todos os nossos familiares, a todos os que estão com reflexo direto e indireto da pandemia, do Covid, um momento único e importante para a sociedade, para o planeta Terra. Orando por todos, orando por nós e confiando nesse processo de evolução ao qual fazemos parte e aqui estamos hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a passagem do Evangelho, como eu comentei, chamado O Homem de Bem. E essa passagem, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos falar um pouco da agenda, né? A gente vai falar um pouco da passagem em si do Evangelho. Depois vamos fazer um entendimento dessa jornada. Eu vou explanar sobre isso também, para causar um pouco de reflexão. E, por fim, fazendo isso aí, conectando sim com a reflexão e alguns exemplos práticos. E aí, de fato, a partir dessas sugestões e reflexões, olhando por exemplos práticos, como que o que a gente pode fazer com isso na prática, né? E acho que isso é sempre importante, deixar algo palpável para a nossa boa ação na prática, a partir do conteúdo que foi pensado, que foi dito, que foi falado, mas que causou a reflexão e que possa trazer e promover alguma nova atitude ou comportamento. Perfeito? Vamos seguir aqui, então. A primeira... vou só tirar a tela aqui para ficar melhor no campo visual para vocês. Então, vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe um capítulo que fala, que é o capítulo 17, que ele fala sobre seres perfeitos. E como assim ser perfeito, né? O que isso tem a ver? E aí, para a gente poder falar do homem de bem, eu achei importante retratar e trazer um pouco dessa explanação inicial, que é justamente, eu vou começar com Mateus, que tem aqui, né, dizendo: sedes perfeitos, como é perfeito o seu Pai Celestial. E depois Kardec menciona no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mostra ele aí, nesta fala, nessa abrangência, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. E aí eu vou entrar no homem de bem. Mas o que é importante dizer? Existe aqui algo que é maior, teoricamente, uma referência. Como prega o que diz o Espiritismo sobre o que deve ser o homem de bem, né? Um homem bondoso, suas práticas, o seu pensar, o que tem a ver, né? Qual é essa conexão? Então, é importante deixar esse referencial, que foi a passagem de Mateus, que eu achei muito relevante para o que eu vou conectar lá na frente, que é: sedes perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Perfeito?
Vamos lá. E aí, eu vou me permitir ler um pequeno trecho. Eu acho que essa passagem ela não é longa, ela é curta, mas eu não botei ela inteira aqui. Eu coloquei apenas esse primeiro parágrafo, literalmente, que eu acho que ele já tem um bom enredo, um bom caldo para a gente poder analisar e poder fazer os contrapontos em relação à reflexão e eventual prática. Perfeito? O homem verdadeiro, perdão, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao trem tudo o que desejara que ele fizesse. Então aqui tem alguns pontos muito importantes. O que é comentado aqui, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre algo muito desafiador para qualquer ser humano, né? Porque na verdade o homem de bem, sem a questão do gênero, é o ser humano de bem. E o ser humano de bem, ele tem o seu desafio aqui posto, lembra que seres perfeitos, né? Assim como é o nosso Pai Celestial. Então, assim, este lugar da suposta perfeição, que é o nosso, como se fosse o nosso objetivo, a nossa meta. E aqui na prática, vamos equalizar e equilibrar a lei da justiça, de amor e de caridade. Então, minimamente aqui, é a gente ofertar ao próximo o que gostaríamos de receber, que é um pouco do que ele faz o link no final do parágrafo, né? Você fez ao trem tudo o que ele desejasse que fizesse a você. Então, como é que a gente começa a pensar sobre essa possibilidade? Então, primeiro, desafiador no dia a dia, como ser um homem de bem, como equilibrar a lei de justiça, de amor e de caridade. E que aqui tem uma passagem também, que é uma outra palestra, inclusive, que fala só desse tema, que fala muito do como você abrir mão, como você está plotado num processo evolutivo, moral, que essa a nossa passagem aqui nos promove, nos presenteia, e é o objeto, né, na verdade, o nosso grande movimento de estar aqui. No próprio Evangelho se comenta também que esse é o caminho de todos, né, para essa busca da perfeição, né, e não é a perfeição simplista aqui do nosso olhar mundano, né, digamos assim, do encarnado, mas muito desse processo que tem a ver com a moral, né? Inclusive, eu passando aqui, eu quero trazer essa perspectiva maior, digamos assim, na minha provocação, que é justamente exatamente essa daqui, né? Vamos supor, na bolinha verde somos nós hoje, né? Em 2020, vivendo no meio da pandemia, né? Vivendo um pouco desse momento super desafiador para o ser humano como um todo, né? E que está sendo posto à prova várias reflexões do universo do campo de desafio e evolução moral, né? Agora, vamos supor que, contando aí por baixo, que a gente tenha tido 3 passagens anteriores que tivesse tido um intervalo de 100 e 100 anos. Então, vamos supor que a última passagem, a gente chegou a viver em 1920, em torno de, a gente chegou a viver no entorno de 1820, e lá atrás, uma outra encarnação em 1720. Perfeito. A próxima, projetando o futuro, pode ser em 2120. Então, nessa reflexão, eu deixo essa frase que também está, né, no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? O ser humano de bem é fruto de um processo milenar do seu aperfeiçoamento. Então, tem um grande processo, tem algo muito maior, né, que tem a ver, só que hoje, até por situações adversas promovidas, por qualquer destempere, qualquer situação mais adversa, a gente tende a causar um grande impacto, ser um grande desafio, e muitas vezes esquecemos que tem toda uma jornada que o próprio a boa nova, né, dito no próprio espiritismo, na verdade, essa informação é que a gente tem a reencarnação como um processo evolutivo, e que essa passagem ou esse desafio
dessa janela de momento atual, ela é transitória e ela promove a nossa jornada de aprendizado, né? Então, nesse contexto, aqui eu quero causar a reflexão de que o homem de bem, neste contexto, ele é fruto de um processo muito maior, né? Ele está cuidando do seu aperfeiçoamento moral pelas suas reencarnações, assim como eu faço me permitam aqui uma brincadeira de reflexão de, puxa, de fato, pode ser que eu venha aqui de volta em 2100 e alguma coisa, 2200 alguma coisa, faz sentido, talvez eu tenha estado aqui em 1700, 1800, que seja, mas o ponto é, hoje eu estou em 2020, e nessa janela de hoje, eu tenho aqui vários desafios morais, né? E muito do que é dito do homem de bem, o ser humano de bem, é muito promovido por passar, entre aspas, por cima, ou seja, refletir e melhorar as suas entregas e rever os pontos em que nós no dia a dia não somos ou não estamos muito à vontade, né? Situações em que a gente traga uma repulsa, situações em que a gente não se comporta muito bem, conhecedor ou não desse processo, ou que venha por um familiar que nos traga esse olhar. Inclusive, falando em família, e já conectando até o suposto cenário, né? Assim, primeiro, propósito e meta. Puxa, o nosso propósito, a nossa meta como evolução deste homem de bem é justamente isso, né? A gente tem a referência, né? Sedes perfeito, né? Sedes perfeitos, assim, essa busca por esse lugar que o Pai nos deixou, né? Que Jesus nos ensinou também. Então, acho que esse é um lugar, olhando pela toda a perspectiva de a maior perspectiva pela reencarnação. Temos aqui a justiça, o amor e a caridade em equilíbrio. Então, como que a gente equilibra uma justiça, um amor e caridade? Então, puxa, ser um homem de bem, mas justo, que se posicione, mas que tenha amor no seu posicionar, que cultive e promova a caridade, mas que equilibre também o seu lado. Então, de novo, muito desafiador este equilíbrio, essa conjuntura de união dos três pontos, né, da justiça, do amor e da caridade. Ter amor para o outro, ter amor para a gente é o primeiro passo. Amar a nós mesmos para depois amar o outro. Como equilibrar isso num contexto em que sempre existem os desafios e tem os contrapontos de, puxa, o severo, né? O muito justo, que pode faltar pitadas de caridade ou de amor, o nada justo, que também está nesse lugar. Então, buscar essa equalização. A pessoa que eventualmente não ama, não cuida do outro, apenas está na sua própria, no seu próprio amor, mas numa linha do egoísmo, a caridade, né? Quem está demais na caridade pode não equilibrar alguma coisa. Quem não tem nada de caridade também. Então, assim, de novo, o desafio de poder equilibrar um pouco, obviamente nunca você tem a plenitude de todos juntos, mas acho que essa é a saga desse processo que nós temos para passar, para viver e para aprender com ele, né? Eu acho que tem uma frase muito bonita que eu vi, né, nos meus estudos para essa conversa de hoje, que foi transformar tudo isso que está escrito sobre o homem de bem, o ser humano de bem, em vida. Então, transformar isso em vida. Como que a gente transforma esse conteúdo em vida? Eu achei muito bonito isso e muito impactante numa simples palavra: transformar em vida. E isso certamente, se a gente consegue tudo que a gente sabe que que é um ponto a ser desenvolvido e a gente não transformar em vida, a gente vai guardar o conteúdo, né? Então, por exemplo, no exemplo ainda da justiça, do amor e caridade, às vezes, muitas vezes, a gente deixa de dar, a gente sabe que pode, mas a gente deixa de dar muitas vezes porque a gente sabe que talvez não vai ter o retorno, ou que pode existir a situação, o risco de não existir o retorno. E se você sabe que existe esse risco de retorno, talvez você entre só um pouquinho. Então você ama só um pouquinho, você doa só um pouquinho, você tem só um pouquinho de justiça, você tem só um pouquinho de caridade, só um pouquinho de amor. E nessa vida, podendo ofertar mais, a gente ofertar só um pouquinho,
Então, para a jornada do aprendizado, eu acho que essa é uma reflexão interessante, né? E na hora de transformar isso em vida, transforme, coloque, faça em agendas que de fato, e aí tem a questão que eu comentei da própria família, né, que é o próximo item que eu deixei como um lembrete para comentar na conversa aqui de nós, da nossa conversa de hoje, que é como você faz é o que importa, não é o que você faz. E muitas vezes existem julgamentos que estão classificados a partir de uma classe social, de um poderio econômico, quem é mais rico, quem é mais pobre, né? Então, e N outras variáveis que são classificações de que ele é mais ou ele é menos por qualquer ponto de referência. Sendo que aqui não importa o quem é a pessoa, o que importa é como ela faz. E eu acho que aqui está a beleza do que a gente pode entender como um processo nosso. Eu não lembro agora se foi do André Luiz, eu acho que foi do André Luiz, que é assim, perdão, acho que foi do Gandhi, desculpa, que ele falou assim, olha, isso que você está fazendo, se todo o universo, o Brasil e o mundo fizesse também, o que ia acontecer? Ou seja, qual o impacto daquilo que você está pensando ou que você está fazendo e praticando, né? Que aí conectando com o como você faz, né? É assim, não quem você é, mas o que você está fazendo. Às vezes também tem muitas palavras que muitas pessoas estão com as palavras, estão no discurso, mas o que a pessoa faz? Da velha temática, né, de não faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, aí tem essa questão. A própria família é um grande presente dessa troca, dessa oportunidade de troca. E nesse momento de pandemia, tudo se enaltece, infelizmente, como um desafio das emoções, por exemplo. E a família acaba sendo um norte fenomenal e é o presente, né? A família da reencarnação, a família que nós estamos, a gente não escolhe diretamente aqui, conscientemente falando, encarnados, né? Então, assim, estão postos aí sempre os desafios. E quando você vai bem, eventualmente financeiramente, vem um desafio de um ente querido que precisa de uma ajuda. E aí você vai buscando sempre equalização e equilíbrio disso tudo, dessa dinâmica. E vale registrar que nessa aventura de vida nessa jornada de evolução e desenvolvimento moral, não existe o aposentar-se, né? A jornada de desenvolvimento ela é eterna. Todos nós somos caminhantes de um processo evolutivo eterno. Então, buscando e almejando a tal perfeição dos seres perfeitos, né? Como assim o nosso Pai Celestial, temos uma grande jornada. E eu vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias que ele brincou, né? Eu estou vendo aqui muitos aposentados que não veem a hora de chegar à aposentadoria. E aqui no nosso universo, pensando na reencarnação, não existe aposentadoria, né? Então, acho que esse é o contexto, assim, puxa, existe algo maior. E quando você lembra disso, pode acalentar um pouco o coração frente à suposta inicial adversidade e, ao mesmo tempo, engajar, encorajar o nosso processo de, puxa, não, eu sei que em tal lugar, em tal ponto, puxa vida, eu preciso me desenvolver. Quem de nós também nunca é raro, às vezes, uma pessoa ou outra que acaba não comentando de outra pessoa. Fala assim, esse fulano, eu não gosto dele, o ciclano. Então, assim, existem as agendas, nós somos seres humanos, nós temos temos que nos permitir e reconhecer quem somos e onde estamos. Agora, trazendo esse conhecimento ou pensando e refletindo sobre esse contexto, a beleza do processo está legal, ok, entendi, acolho onde estou, sei que tem muito a melhorar, a desenvolver. E essa é a jornada, né? E assim vamos seguir, né? Então, olhar nessa perspectiva maior, de fato, e pensar assim, puxa, como eu faço as coisas? Dentro desse como eu faço as coisas no dia a dia, conseguimos certamente identificar alguma coisa, alguma situação, algum posicionamento ou a forma em que a gente poderia acolher a nós mesmos num processo diferente, que poderíamos acolher a nós mesmos numa agenda de promover melhor o bem. Aquele que doa, certamente, recebe muito mais do que doou. Isso certamente vocês já ouviram
em diversas plenárias, não só no Espiritismo. E quem não viu e quiser experimentar, passando o Covid ou com o devido cuidado, vai doar alguma coisa para alguém. E aí tem uma beleza na questão de quando você entrega isso, quando você doa, e o retorno que se tem, a beleza desse retorno, que tem uma questão do amor, tem uma questão de algo, aquilo que de fato te emociona por dentro. E esse é o homem de bem. É aí que você sente você sendo parte desse processo e você tendo a janela. Nós estamos, a gente não precisa ir muito longe, Deus está aqui conosco. Nós fazemos essa parte. Nós conduzimos esse processo. Está muito na nossa mão. Muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Aqui, e dando esse contexto, está aqui uma frase que eu achei muito bonita e que representa isso que eu acabei de falar. Os afetos da alma são os laços misteriosos que conduzem a Deus. E aqui você pode pegar qualquer situação onde a suposta pessoa, e que seja a gente mesmo, mais dura, mais fria, e que um dia fraquejou no sentido de se emocionou, se encantou, se doou por alguém, por algo. Então, uma típica cena em que alguém muito duro e tal, uma criança, na sua beleza, na sua pureza, impactou aquele ser. Seja ele tendo o seu primeiro neto, seja ele uma criança desconhecida a ele ou vice-versa, mas que teve um impacto. Aquele comercial ou aquele filme que foi emocionante, aquele documentário que tocou seu coração, aquela apresentação, qualquer que seja, que você tenha visto de qualquer dinâmica, de algum talento de alguém perante um vídeo e que também te emocionou. Um texto. Então, tudo que é comovente, que vem aqui laçar, né, os laços misteriosos que conduzem a Deus, os afetos da alma. É isso que nutre a gente. E isso é ser o homem do bem. É praticar isso. Estar mais disponível a isso. Existe uma seleção nossa do que a gente gostaria de fazer a cada dia que nasce. Então aqui, certamente, tem um lugar que a gente pode refletir sobre. E a questão que eu volto a dizer, né? Será que o outro vai devolver o mesmo amor que eu estou entregando? Não importa. Doe. E certamente isso que você doa, o amor que você pode colocar na mesa, qualquer que seja o que você esteja entregando de forma genuína, vai causar um impacto muito maior do que você imagina a você mesmo, sem estar conectado diretamente àquilo, eventualmente. Mas certamente você vai ser impactado. O amor é o maior tesouro, alivia a alma e nos traz a paz. Então, conectado a tudo isso, e relembrando espasmos ou situações pequenas, e tomara que sim, de frequências de situações em que nós fomos laçados por afetos da alma, vamos relembrar disso, vamos promover isso a nós, se for o caso, e também ao outro, na família, hoje, tão necessária, ou tão carente, ou tão alarmada nesse contexto de pandemia. Então, como a gente pode movimentar isso? De que forma? Né? Lembrando, temos um propósito, temos reencarnações, temos um processo evolutivo, somos eternos trabalhadores, semeando o desenvolvimento moral, né? E tudo isso ancorado no amor. Né? Então, acho que isso vale como dado e conexões e acho que esse cruzar de histórias e conteúdos do que eu gostaria de trazer nessa vertente do que a gente vive no dia a dia. Vamos lá. Com isso posto, o que a gente pode fazer na prática? Quais foram os eventuais exemplos que você gerou na sua mente, no seu coração, né? Na sua mente, no seu coração, e que certamente, acho que a hora que, caso tenha vivido e você tenha visto situações que conectaram ou que você lembrou, seja pelo feito positivo ou mesmo pelo feito negativo, eu acho que isso já são certamente presentes
para que você enalteça aí um esforço e uma atuação de trabalho, né? Desse trabalho nosso do dia a dia, do desenvolvimento moral desta encarnação. E que assim possamos entregar, semear mais esse amor, né? Semear mais essa caridade, né? Proporcionar mais momentos do afeto, do amor, do carinho, do cuidado, começando por nós e disseminando isso aos nossos mais próximos e à nossa família. Eu encerro com uma frase do Emmanuel que eu acho muito bacana, né? Que é: o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Então, meu desejo é que sejamos um trabalhador incansável em promoção do amor, começando por nós, acolhendo a nós mesmos, entregando isso a todos os nossos. Quero agradecer a todos pela presença, pela conversa de hoje e desejo muita luz a todos vocês, a todos nós, e que assim seja. Muito obrigado.